Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Mulheres Vencedoras. Hoje, terceiro episódio. Eu sou Geanes Rodrigues Goulart, filha amada e querida de Deus, empresária, mãe do Arthur e do Bernardo e criadora do Mulheres Vencedoras, evento para mulheres, e do podcast Mulheres Vencedoras. Hoje estou aqui com uma convidada muito especial para falar um pouquinho, da vida dela, contar para vocês como ela é uma mulher vencedora, que para mim é uma referência de mulher aqui na cidade de Aracruz. E eu quero que vocês tenham muita coisa hoje, curiosidades, para ela contar aqui, que com certeza vai ajudar você também a ser uma vencedora, ser um vencedor. Se apresente para nós. Meu nome é Cleamara Garcia Bernesbach, sou médica, mãe de 3 filhos, Marcelo, que você conhece, a Natália, a Ludmila e 5 netos. Uau, gente, maravilhoso. Olha bem, e os 3 filhos, quando ela fala assim, eu conheço, tenho o prazer de conhecer pessoas maravilhosas, que eu falo assim, é um orgulho, ver com uma pessoa. Fala que hoje eu olho para essas mulheres, como Cleamara, com o meu maior objetivo de conseguir conquistar esse legado que ela conseguiu, de ter filhos maravilhosos, pessoas de bem, cidadão honesto, trabalhador, pessoas que onde passa deixa amizade. Isso é maravilhoso, Cleamara? Graças a Deus. Realmente é um legado mesmo que a gente procura deixar, Giane? Exatamente. E, gente, aí nós vamos começar falando aqui, porque no último evento... vou até mostrar para vocês que tem uma canequinha aqui, ó. Vocês estão vendo a canequinha? Nós estamos tomando aqui na taça hoje, que nós estamos chique, porque ela já levou a canequinha dela. O último evento Mulheres Vencedoras, ela estava lá no palco comigo, falando um pouquinho sobre câncer, sobre as formas de câncer que tem hoje em dia e tudo mais. Foi Outubro Rosa, Foi Outubro Rosa. Fizemos um trabalho lá junto com você, que foi um momento, assim, muito especial. Foi, Foi maravilhoso. O evento foi lindo. Isso. E ela brilhantou muito esse evento, falando com toda a experiência dela, com toda a bagagem dela de médica, ginecologista, que Sim. é a especialidade dela. Sim. Mas que conhece muito sobre saúde em todas as áreas, Mesmo porque é casada com médico também, Cleamara? A família... Só os filhos que não quiseram os fazer filhos medicina. Não quiseram, não. É verdade. Os 3 foram pro ramo da advocacia. Verdade. E aí, por isso que eu tenho essa conexão, Por meio deles eu conhecia a Cleamara. Sim. Porque eu sou advogada de formação e tive a honra de trabalhar com a filha dela, conheci Marcelo de perto também, não trabalhei com ele diretamente, mas todos que trabalharam no ambiente lá da Procuradoria do Município, em 2012 eu trabalhei. Sim. Todo mundo falava muito bem dele. E ela, a Natália, na época, trabalhou comigo. Tive a honra de conviver, conhecer de pertinho. Que pessoa maravilhosa. E o Marcelo ainda casou com uma advogada. Também. Luciana, que é sua amiga também. Também, Luciana é bênção, gente. Luciana, eu falei pra vocês no podcast passado que foi ela que me presenteou com o livro da Sandra Freitas no meu momento de luto. Foi. E é na hora de Cleamara. Olha que mundo pequeno. E agora estamos unidas nesse trabalho, de mulheres vencedoras. Muito bom. Com nossa missão de empoderar, de mostrar para cada uma das mulheres que elas podem, Com certeza. Elas podem. E aí, Cleamara, eu quero começar lá no começo. Eu fiz algumas perguntinhas aqui, gente, pra gente tentar sugar o máximo dela, tá? Lá no começo, na sua infância, como foi a sua infância, a infância da Cleamara? Como surgiu, o desejo no coração de ser uma médica? Conta pra nós um pouquinho. Eu nasci em Governador Valadares, Minas Gerais, 1960. Já estou indo para 63 aninhos. Uau! Quero chegar lá linda assim, tá, gente? Ai, meu Deus. Olha isso. Que responsabilidade. E meu pai, ele tinha um desejo muito grande de ser médico. Mas ele estudou até o 2º ano primário. Mas um homem muito inteligente, começou a trabalhar novinho na Companhia Vale do Rio Doce. E ele se tornou, tipo assim, até um professor de engenheiros, que naquela época não se dava muito curso, de engenharia, não era muito fácil fazer. Mas ele, muito estudioso, ele se tornou até um grande funcionário na Vale do Rio Doce. Mas ele sempre teve um desejo de ser médico. E ele passou esse desejo para mim. O nome dele é Clemar, e eu sou a 7ª filha do casal, recebi o nome de Cleamara. E eu realizei esse desejo do meu pai. Aos 17 anos,
eu entrei na faculdade de medicina, na UFES. Primeiro vestibular que eu fiz. Então, assim, foi realmente assim, um presente para ele, né? De muito orgulho. Hoje já está falecido, né? Já tem alguns anos que meu pai faleceu, já tem mais ou menos uns 15 anos. Uhum. Mas deixou também esse desejo no meu coração de realizar a medicina. Olha que lindo, gente, a importância, né, que os pais têm na vida dos filhos, né? Porque nós somos o exemplo que eles têm para ser seguido, né? Então, se o desejo dele era tão forte ao ponto de transmitir isso para ela, né? E ela ter a honra de presentear ele, né? E não foi um presente porque você fez só para agradá-lo, né? Não, porque a sua não. missão realmente, graças a Deus por isso. Porque muitas vezes a gente também tem algumas pessoas que se frustram muito porque quer seguir, né, aquilo que o pai quer. Mas o que ela está falando para nós é que o pai queria, mas ele conseguiu transmitir isso pela forma que ele falava, provavelmente, né? E ela foi sentindo esse desejo ao ponto de se tornar uma médica e dar esse orgulho para ele. E viver isso de forma plena, né, Cleomara? E meu pai, ele assim, lógico, como todos os pais, teve as falhas, mas ele sempre foi muito humano. E esse lado humano que eu tenho, eu também aprendi com ele. Ai, que maravilha. Entendeu? Isso, Esse né? lado assim, mais de sentir a dor do outro, né? De tentar ajudar, não deixar a pessoa que está ao seu lado passar dificuldade. Isso aí eu aprendi com meu pai também. Bacana. Ela falando do pai dele, eu tô aqui imaginando o meu, né, gente? Porque o meu pai ainda é um produtor rural, é uma pessoa que mora lá na rocinha dele, hoje, graças a Deus, num sítiozinho que eu e Goulart, na época, damos para eles de presente, né? Mas sempre passou muito valor para minha vida, né? Minha mãe também, claro, mas meu pai, eu tinha uma afinidade maior. Você falando do pai, eu lembrei, né? Porque eu sempre tive uma afinidade muito grande com meu pai. E meu pai, ele sempre foi uma pessoa muito honesta, muito certa com as coisas dele. Então, assim, eu sempre falei isso, gente, eu posso perder qualquer coisa, mas eu não posso perder meu nome. Porque isso, o meu pai falava. Ele falava, minha filha, uma pessoa sem dinheiro, ela recomeça em qualquer lugar, mas ela não pode perder o nome. Porque se o nome dela ficar defamado, né, pelas pessoas, ela não consegue nada. É verdade. Se as pessoas não acreditam mais em você, né? É muito importante. Olha que maravilha isso, gente. São os nossos aprendizados na nossa vida, para nós chegarmos até aqui, né? E é isso que eu quero deixar para vocês hoje. Lembrando sempre, né? Os valores. Aquilo que as pessoas que a gente ama, o que ela tem de melhor. Como ela disse, meu pai não era perfeito, ele tinha os defeitos também, como todo ser humano tem. O meu também tem. Sim. Mas quais são as qualidades que aquelas pessoas que você ama têm, né? Que a gente pode usar para a nossa vida e ser uma pessoa melhor, né? Isso, e muitas vezes a gente nota na família, em algumas famílias, querem copiar os defeitos. Mas nós temos que valorizar as qualidades, né? Sim. E tanto seu pai como meu pai, ele deixou um legado. Eles deixaram para nós um legado. Sim. Que nós também estamos tentando passar para os nossos filhos. Exatamente. E para aqueles que estão ao nosso redor também. Exatamente. Né? É porque o que vai ficar da gente é isso, né? O que a gente fez para o outro. Não o que eu fiz para o meu bolso, para o meu ego, né? Isso é verdade. Isso que eu aprendi muito com tudo que eu tenho estudado nos últimos anos e eu vejo que quanto mais a gente faz o bem, mais Deus abençoa a nossa vida, né? Sim. Sempre é muito real isso. E a gente precisa ter essa consciência, como eu trabalho muito a questão da inteligência emocional e a questão de viver de forma consciente, é isso. Viver de forma consciente é estar o tempo todo pesando se as minhas atitudes, meus comportamentos estão sendo adequados com aquilo que eu vim para ser. Sim, né? Como eu falei lá no começo, eu sou uma filha amada e querida de Deus. Se eu acredito que eu sou filha dele, fui criada em mais semelhança dele, tem algumas coisas que não condizem com a minha pessoa de fazer, né? É verdade, isso é verdade. Então, vou passar para a próxima pergunta aqui. Tem alguma curiosidade, assim, da sua vida que você quer compartilhar? Talvez você fale assim, Jane, você não sabe disso. Jane, isso eu tenho certeza que você não sabe da minha vida, será? Tem alguma coisa? Tem várias coisas. Uhum. Até os 12 anos, eu estudei num colégio de freira, Instituto Imaculada Conceição, lá em Valadares. Eu não sei se eu te contei isso, eu te contei. Ela me contou isso no dia que ela veio me visitar aqui, lembra? Já te pra contei mim, essa. esse momento, aquele dia eu fiz aquela cara assim, sério, você? Porque ela, né, é uma pessoa evangélica, que a gente chama, sim, né? Sim. Muito atuante. Então, quando ela falou que ela estudou num colégio de freira, eu falei, até um os colégio 12 de freira? Anos, até os 12 anos.
E, assim, tinha algumas cenas que elas nos ensinavam, principalmente a cuidar do outro. E isso, assim, são coisas assim que eu me lembro. A gente levava o nosso lanche, nós lanchávamos, aí abria um portãozinho lateral e elas falavam assim, agora nós vamos alimentar o mais carente. E aí elas falavam assim, olhem para os rostinhos das crianças. E eu via aquela alegria ao receber o alimento. Nós nos alimentávamos antes e depois alimentavam o mais carente. E eles já esperavam isso. Então, e a gente via, eu pequena, já via essa alegria nas crianças. Então, eu já fui motivada a ajudar o próximo. E junto com a medicina, que é o que eu exerço, né? E até mesmo na igreja, que a gente acaba fazendo um serviço de assistente social, não tem jeito, né? Muito. Ou até mesmo dentro da família, que você sabe que a gente sempre está socorrendo um ao outro. Então, eu senti o desejo, ao longo dos anos, de estar sempre ajudando ao próximo. Me fazia bem, me dava alegria. Boa. É verdade, né? Eu falei agora há pouco, né, sobre ajudar, quanto mais a gente ajuda, melhor pra gente. Não é questão, o que eu falo muito com os meninos lá no Betânia, né? Porque já tem mais de um ano que eu tenho esse trabalho voluntário com os meninos do Betânia, que é uma instituição que cuida de pessoas com problema de alcoolismo e droga, né? Pesada e tudo. E eles ficam 9 meses internados. Eles ficam dentro de um sítio, então assim, é um lugar gostoso. Eu amo fazer treinamento com eles lá. A gente vai lá para debaixo das árvores, bota as cadeirinhas e faz lá o treinamento. E eu sempre falo com eles, gente, o que eu faço com vocês aqui não tem preço. Eu não recebo dinheiro para estar aqui. Mas o que eu recebo aqui é muito mais do que qualquer dinheiro. Porque faz tão bem, sim, né? Assim, faz bem a eles, mas talvez mais a você. Existe a ciência da felicidade comprova isso. Que mostra que pessoas, quando elas chegam a uma certa idade da vida, e às vezes ela já tem tudo, ela precisa fazer algo pro outro para ela se sentir viva de novo. Porque muitos grandes homens e mulheres, eles criam instituições próprias e tal para ajudar o outro, exatamente porque ele já tem tanto dinheiro que ele não tem mais prazer em usar aquele dinheiro. Verdade. Precisa dividir. Precisa dividir no sentido de ver a alegria no rosto do outro, como ela disse ali, ó, no rostinho das crianças, né? Isso eu tinha, sabe, que 4, 5 anos de idade. Ai, gente, que lindo. Entendeu? Olha. Então, assim, já desde novinha eu já fui preparada para o que eu vivo hoje. Né? Que às vezes até a minha família fala assim, mãe, você é muito doadora. Você ajuda muito, mas eu fui preparada para isso. Deus mandou com uma missão bem definida. Eu fui preparada para isso. Eu já tinha... eu vou parar, não quero mais fazer, mas quando eu vejo, já estou dentro. Entendeu? Uma coisa assim que mesmo. É mais forte do que eu. Sim, eu falo assim que eu como eu sempre fui muito atuante, né? Na igreja católica, né? A vida inteira eu tive muitos trabalhos na igreja. Um dia eu estava conversando sobre isso, falei, gente, teve uma época que a gente tinha quase todas as funções da igreja. Eu estou lendo o seu livro. Você viu? Estou acompanhando sua vida. Estou acompanhando sua vida bem atuante. Isso, sempre foi muito atuante aqui, gente, ó. Olha que maravilha, ela tá lendo meu livro, muito gente. Bom, muito bom, tô conhecendo um pouquinho da sua história. De vez em quando ela me manda uma mensagem dizendo, olha, cheguei numa parte tal, tô apaixonada. Isso. Eu fico muito, muito feliz com isso, né? Muito linda a sua história. E a questão, assim, a gente, como ela falou, às vezes a gente precisa realmente se policiar, né? Pra ver assim, poxa, agora eu tenho que dar um tempinho, porque eu tenho que cuidar de mim. Limites, né? Tem que botar os limites, porque senão a gente peca pelo excesso de fazer demais e acabar não conseguindo cuidar da gente, né? Isso. Aquilo que eu falo na minha palestra, de ter o amor a Deus, né? Depois o amor, a liberdade de escolha, a gente tem que saber isso. E depois o amor próprio primeiro, para depois o amor ao próximo na mesma medida. Com certeza. A gente não pode correr o risco de deixar o amor ao próximo ser maior do que o meu amor próprio, porque Jesus fala que tem que ser igual, né? Como a si mesmo. Como a si mesmo. Como a si mesmo. E na sua história, a gente viu assim, lendo, né? Você teve uma história assim muito sofrida economicamente, né? Sim. Já no meu caso, não, porque meu pai sempre foi um alto funcionário da Vale, então assim, apesar de uma família grande, a gente sempre teve umas boas condições financeiras, entendeu? Isso. Então, mas mesmo assim, o meu pai nunca deixou isso subir, né, a minha cabeça. Muito entendeu? bom. Ele sempre me ensinou. Outra cena também que eu me lembro, quando em 73, como eu falei, até os 12 anos, eu morava em Valadares, em 73 ele teve uma promoção na Companhia Vale do Rio Doce,
E ele veio para Vila Velha. Aham. Na terceira quadra, construiu uma casa de 3 andares. Então, para você ver assim, que isso na década de 73. Uhum. Então, uma condição financeira razoável. Não era milionário, mas uma condição financeira boa. Boa. Mas eu me lembro que numa manhã ele falou assim, minha filha, olha o que eu vou fazer. O carro de lixo sempre passava às 6 horas da manhã. E todo dia, 5 horas da manhã, nós dois íamos correr na praia, incrível que pareça. Ai, gente. A gente fazia, né, um Cooper e depois eu ia, né, para a faculdade. Ele falou assim, olha o que eu vou fazer. 6 horas passava o carro de lixo, 6, 6 e meia. Aham. Aí ele, com os garis, ele colocou todos para lavar a mão, preparou uma mesa de café e colocou todos sentados na nossa mesa. E a mesa sempre grande, porque 9 filhos, a nossa mesa sempre era assim, de 12, 13, 14 lugares, mais uns banquinhos em volta. Aquela turma sentou ali e nós vamos servir um café para eles. Então, eu com 14, 15 anos, 16 anos vendo essa cena, então isso aí são coisas assim que foram me marcando. Mesmo com uma condição financeira boa, ele me ensinou, você precisa de olhar para o mais humilde. Que maravilha. Você nunca deixa de olhar para o mais humilde. Isso é muito importante, porque às vezes, né, uma das coisas que mais faz as pessoas caírem depois que elas estão lá em cima é deixar o ego subir de tal forma que ele acha que ele não precisa de mais ninguém. É destruidor. É destruidor. É destruidor. Mesmo. Destrói a família, destrói a pessoa em si, né? Então, assim, a gente vai galgando, a gente vai crescendo, mas a gente tem que lembrar daquele que está ao nosso redor. Exatamente. Isso é bom, muito ensinamento, né, gente? Muita coisa pra gente colocar em prática no nosso dia a dia, se a gente ainda não coloca. Quando eu trabalho nos meus treinamentos, eu sempre trabalho a Roda da Vida, que são 12 áreas, né? A Roda da Vida são 12 áreas. E na Roda da Vida tem uma área chamada contribuição social. Ela tem que girar acima do 7. Se ela girar abaixo, as outras áreas vão girar, vão ficar quicando, né? Não vai girar. Então, a contribuição social ela tem tanta importância quanto qualquer outra parte, vida financeira, vida familiar, amorosa, toda o restante das áreas são importantes também, mas a contribuição social ela faz parte e na mesma proporção das outras. Então é muito importante isso que nós estamos falando aqui, que contribuir com o próximo não é questão de só é porque eu sou boazinha, eu vou fazer, não. É questão de se você quer ser feliz de verdade, você precisa fazer. Sim, precisamos. Sim, né? Olha que maravilha, gente. Vou passar para a próxima aqui, porque eu quero sugar mais dela, né? Como você acha que as pessoas te veem? As outras pessoas lá, né, de fora. Eu quero que você fale primeiro, depois eu vou falar. Meu Deus, que essa pergunta é difícil. É difícil, né? Porque a gente nunca sabe, né? Ai, meu Deus. Ela não vai responder, gente. Sabe por quê? Ai, eu acho que eu não consigo responder essa, não. Essa você me pegou. Porque é muito difícil falar da gente, né? E ainda mais falar na perspectiva do outro, né? É uma percepção diferente. Mas porque eu tenho um marido, ele pode falar de um jeito. Tem um filho, pode falar do outro. Tem neto, tem a secretária, tem aqui o médico, tem os pacientes, tem né? Os pacientes. Então, assim, né? Tem a irmandade, né? Que a gente acaba convivendo na igreja. Isso. Então, assim... eu vou resumir o que ela é, gente. Na minha visão, né, que eu sou o outro. Porque pra gente falar da gente, né? Eu vejo essa mulher como realmente aquela filha amada e querida de Deus, que tá aqui vivendo o seu propósito de vida. Eu sinto isso, que eu sou amada, eu sinto, isso é gostoso. Então, isso é muito gostoso. Que tá realmente vivendo o propósito de vida dela. Isso é muito gostoso também, porque assim... Eu estou vivendo um momento da minha vida que a maioria das mulheres que vêm para minha vida para fazer uma mentoria, para fazer um treinamento, elas estão perdidas. Elas não sabem direito o que ela chegou numa fase da vida que o trabalho não está mais satisfazendo, às vezes o casamento não está mais satisfazendo. Elas estão assim num momento de muita interrogação. Na verdade, Giane, elas estão confusas. Elas estão confusas, porque por ser ginecologista, a maioria que me conhece sabe que eu também atendo muitas mulheres. Você acaba conversando muito com elas, né? Converso também muito, verdade. Né? E alguns até perguntam, vai fazer psicologia nova? Vou fazer, não. Ajudaria? Não, mas já tá bom. Vou fazer, não, tá bom, já tá bom, disso tudo tá bom. A maioria, elas estão confusas.
estão confusas com relação a casamento, com relação aos filhos que também estão confusos, entendeu? Então a gente está vivendo assim um mundo... Um tempo muito difícil, né? Um tempo difícil. Verdade. Um tempo para a família difícil, um tempo para a sociedade difícil, entendeu? Verdade. Então assim, então o que a gente está procurando fazer? A gente está procurando, assim, dar uma luz para elas, né? Nortear a vida delas. Sim. Entendeu? Porque o que a gente nota nos cuidados que a gente vem observando, a pessoa vai galgando, e vai querendo mais, e esquece da base. A base maior para nós é Deus. E depois a família. Sim. Entendeu? Então, uma coisa assim que eu sempre privei na minha vida, buscar Deus em primeiro lugar. Isso aí não tem jeito. Deus, a gente tem que buscar, mesmo com todas as falhas que a gente tem, mas essa parte espiritual nossa precisa estar forte. Exatamente. E outra coisa, a família. A gente não pode esquecer da família. Porque, igual eu médica e o marido médico, a gente tinha de tudo para dar plantão de noite, para crescer, e mais dinheiro, e vem. Chegou um momento nós paramos. Não, nós construímos uma família, nós temos 3 filhos. Então vamos cortar plantão, vamos trabalhar só determinado horário, para a gente estar com nossos filhos, entendeu? Para poder acompanhá-los, porque a vida já vai te levando, ela já vai te sugando. Vai, naturalmente. Naturalmente, quando você vê, você está num lugar, está em outro, vai indo. Verdade. Então você tem que respirar, não. Deus em primeiro lugar, eu tenho que fortalecer a minha família, para que a gente fique bem depois. Porque quando eu tiver com uma certa idade, como é que vai ser a minha família? Daqui a pouco eu vou perguntar uma coisa sobre isso para ela, mas... Aí a gente vai ficar sozinha? Não. Aí tem o marido, tem os filhos, tem a nora, tem os genros, tem os netos. Então aquilo vai te complementando. Então é algo assim que a gente acordou a tempo para poder... Né, ter hoje a estabilidade que a gente tem. Que bom. Olha, isso daqui eu quero até falar olhando bem nos seus olhos agora, olha bem. Isso que ela falou é importantíssimo. A gente estar de forma consciente novamente, olhando para o mundo que você está vivendo agora. Porque o seu presente vai fazer o que você vai ser lá no futuro. Isso é uma realidade. Aqui, é uma realidade. E muitas pessoas estão perdendo realmente a família porque está trabalhando demais, né? Sim. Como eu falei agora um pouco da Roda da Vida. A Roda da Vida é aquela ferramenta que a gente tem que fazer ela todo mês para ver, será que eu estou trabalhando mais do que devia? Será que eu estou colocando muito foco no dinheiro? Estou esquecendo muito da família? Estou esquecendo da minha contribuição social? Por quê? Que bom que ela já tinha essa consciência. Sim, e conseguiu, né, sim. dar aos filhos essa base sólida que eles têm, né? E isso é muito importante. Eu que estou ainda no começo da jornada, né? E com 3 anos, quase 4 anos viúva, com 2 crianças. Então, assim, é desafiador. Um dia desse eu brinquei com o diretor da escola do meu filho. Eu falei assim, sabe, eu trabalho muito a roda da vida, mas, gente, tem hora que ela dá um trabalho, você joga numa posição, aí você olha, a outra tá faltando. Você corre pra cá pra cuidar dessa, aí a outra falta. Porque são muitos papéis pra gente cumprir na sociedade, né? Mais a gente não pode esquecer. Nós não podemos parar. Porque Verdade. Quando vem os desafios, a gente quer se jogar em cima de uma cama. A vontade primeira é essa, né? Eu que já tive um período de natural. depressão. Eu também tive. A gente quer jogar em cima de uma cama, quer jogar em cima de um sofá e adeus à vida. Mas aí a gente precisa de exercer o vencedor. A fé e a persistência. A fé e a persistência. A gente precisa de respirar, não. Vamos lá. E buscar ajuda, né, gente? Porque em qualquer situação, Sim. A gente sozinho não é capaz. Deus não fez a gente para viver sozinho. Eu tava conversando com uma pessoa agora na padaria antes de subir, falando assim, ele falou, ai, nossa, porque a colega de trabalho aplicou uma ferramenta, né, para ele dar uma esvaziada na mente, que ele tava muito cansado. E eu falei, ai, que bacana que você tem ela, porque ela estudou bastante, como eu tô estudando, ela estudou bastante também. Eu falei, como que Deus é perfeito, né? Porque eu posso aplicar as ferramentas que você tá falando em você, em qualquer pessoa, mas Sim. em mim ela não funciona. Eu aplicando em mim, ela não funciona igual. Aí você precisa de ajuda. Dependendo da situação que eu tiver, tenho que ter uma outra pessoa. Então, Exatamente. assim, como ela falou da depressão, eu tive depressão pós-parto, meu filho mais velho, que tá com 8 anos, né? Faz 9 em março. E naquele momento, eu precisei de ajuda. Sim. Eu precisei de ligar para uma amiga e chorar desesperadamente, dizendo, meu casamento vai acabar. Porque eu não tenho mais estrutura emocional para lidar com todas as situações que estão acontecendo. E ela disse, não, vem aqui. Ela tá lendo meu livro, então ela deve estar chegando daqui a pouco nessa história.
E é isso. Por que eu tenho tudo isso? Lógico, né? Os hormônios da gravidez Sim, e tudo mais. é muito comum. Isso é muito comum. Quem está nos ouvindo sabe que já a maioria passa por depressão pós-parto. E o excesso de trabalho também, né? O excesso de trabalho que nós trabalho. Mulheres acabamos tendo, né? É uma coisa que eu notei em você é que muitas vezes precisamos. O orgulho precisa, porque muitas vezes o orgulho é tão forte em nós que a gente não quer pedir ajuda. Então a gente quer ficar com aquela maquiagem sempre. Você achando... E eu lá fora acho que tá tudo bem, sempre né? super poderosa. Não, ninguém é super poderoso. Super poderoso é Deus. Então, quando estamos fracos, precisamos de pedir socorro. Mulheres como você, que tem ajudado a tantas na cidade, né? Que eu sempre falo com você, que já chegam até me contando as experiências. Quer dizer, chegaram para você pedindo ajuda, quer dizer, veio a humildade. Exatamente. Então, às vezes, a gente precisa de se humilhar. Não, eu preciso de ajuda. Sim, hoje sou eu, né? Hoje sou eu, eu preciso de ajuda. É verdade. Como eu também já falei, eu estou precisando de ajuda. Às vezes eu faço isso, né? Dependendo do dia. Mas não é fácil, não. Não, tá? Dependendo do dia que eu chego no trabalho, né? Lá na agronôstica, que tem muitas mulheres, eu chego e falo, gente, preciso de um abraço. Hoje eu preciso de um abraço. Aí vem, né? Vem uma, vem duas, vem três. Isso então, assim, lindo. é importante, né? Não é porque a pessoa é minha colaboradora, eu não posso mostrar a minha vulnerabilidade. Não, ela Pelo é médica, contrário. ela é poderosa. Não, nós somos mulheres. No fim das contas, somos todos iguaizinhos, e o sexo gente. frágil ainda, né? Isso aí. Somos todas iguaizinhas. Função... de trabalho não muda. Somos o que mulheres, nós somos, temos, né? as alterações hormonais, temos, isso. Entendeu? Nem todo dia é sol para nós, temos os dias nublados, mas o importante é não parar, sempre continuar. Isso aí, gente, super dica isso, tá? Sempre continuar e sempre lembrar que sozinha nós não somos nada. A gente precisa de ter outras mulheres vencedoras do nosso lado. Tá sempre junto com mulheres melhores, que a gente considera, né? Eu falo assim, eu sempre tive muito isso. As minhas duas entrevistadas anteriores, a Cleamara, ela já sabe, já mandei até para ela o podcast, são pessoas que eu admirava muito. Então, assim, admirava, e ela é outra, né? Que eu admiro muito, né? À toa que eu convidei ela com todo carinho para estar aqui, passando a experiência dela para vocês que estão nos seguindo e assistindo aí o podcast. Porque é isso. Mulheres, quanto mais elas se unem, mais fortes elas ficam. Sim. Infelizmente, ainda tem algumas que acreditam que mulheres, né, uma pode passar por cima da outra. Sim. E quando você tem essa mentalidade, você acaba atraindo isso. Verdade. Né? A gente precisa entender. Mas às vezes recebe de mãe. É não verdade. confie em ninguém. Todo mundo tem inveja de você. Verdade. Amiga não existe. É muito você triste pode ter isso, seu né? marido, você pode ter seus filhos, mas você precisa de ter uma amiga. Verdade. Duas amigas, você tem que ter essas amigas. Não é aquelas pra você ir lá chorar na hora que precisar, chorar, tomar sorrir, um café, dar risada. Exato. Você tem que ter aquela amiga sua. Você precisa de 2, 3 amigas que você possa contar. Não precisa encher uma mão. Não precisa não. É até difícil de encher, tá, gente? Porque amigos verdadeiros mesmo são poucos, verdade. Mas você tem... Só que para ter amigo, é uma dica que eu quero dar. Você também precisa de ser amiga. Isso. Porque às vezes você só quer sugar aquela pessoa. Não, você também tem que servir aquela pessoa. Verdade. Então você precisa de ser amiga também. E tem que, como uma plantinha... Regar. A amizade tem que ser regada. E eu tenho amizades assim, e aquela amizade que você fala com ela todo dia. Não. Não é verdade? Não mesmo. Mas às você vezes pode... passa tempo, né? E passa tempo, mas se você ligar 3 horas da manhã, eu tenho certeza que ela vai me atender. Verdade. E ela sabe que eu vou atender também. Verdade. Entendeu? Não somente assim de longe, às vezes para pedir uma oração, ou um aconselhamento, ou até mesmo alguma ajuda, mas sabe que ela vai que ela vai te atender e que você vai atendê-la também. Muito bacana. Então isso aí é gente, importante para o nosso sucesso também, de mulheres vencedoras. Você precisa de cultivar umas amizades. Verdade. Entendeu? Isso aí é importante. Super concordo com ela. Em número, gênero e grau. Gente, como são seus primeiros minutos da manhã, Cleamara? Tem alguma dica, assim, que você costuma ter de hábito, que você já faz? Sim. Eu acordo, meu pensamento é pro Pai. Como você é filha do Pai amado, eu também me sinto filha do Pai amado e sei que eu sou filha do Pai amado. Meu pensamento é pro Senhor. Aí é momento mesmo de oração, mesmo ali na minha cama,
procuro sempre alguma coisa para ler de acordo com a palavra de Deus, ali eu procuro me alimentar, entendeu? Aí depois vejo um pouquinho as redes sociais, alguma coisinha para dar uma relaxada, aí é um banhozinho, um café e vamos trabalhar. Maravilha, gente, isso aí. Alimentar de coisa boa no primeiro momento do dia é fundamental. Ah, sim, porque aí eu vou cuidar da minha alma, do meu espírito, Isso. vou me fortalecer, entendeu? Tem até uma pessoa que viajou comigo, a Maria Helena Scopel, aí ela viu isso no meu dia a dia, nós fizemos, eu, ela e minha irmã, fomos passar uns dias com a família lá em Alagoas, que lugarzinho maravilhoso, e ela falou, nossa, eu nunca imaginei como é bom isso. E ela, a partir desse momento também, ela passou a fazer isso. E ela fala, que delícia que é. A gente tem que realmente, os nossos primeiros minutos, entregar para o Senhor. Que lindo. Eu gosto muito de fazer isso de manhã também. Às vezes eu leio a palavra, ou eu assisto um vídeo de alguém falando da palavra. E alguma coisa bem motivacional. Sim, gosto muito desses vídeos motivadores de manhã, né? Porque dá aquela... Com certeza, para nos dar mais força, né? Vou lá, faço meu cafezinho, que normalmente eu levanto 5h30 da manhã, então é cedo, não tem ninguém acordado ainda, as crianças dormindo, eu vou lá, faço café, preparo minha mesinha e sento lá. Essa é uma dica maravilhosa para todas nós. Verdade. Vamos buscar botar em prática. Esse momento. Quem ainda não coloca, vamos colocar. O que te inspira, Cleomara? Hoje, assim, se você olhar para tudo, você fala, o que me inspira de verdade? A acordar todo dia, a ter vontade de continuar. O que me inspira de verdade aconteceu uns minutinhos antes de vir para cá. Eu atendi uma pessoa na prefeitura e ela hoje está com uns 20 e poucos anos e ela com um problema de ginecológico desde os 12 anos. Nossa. E ela chegou agradecendo porque ela já estava bem. Isso me inspira, isso me fortalece. Isso é maravilhoso, entendeu? Né? E ela contando a história dela, que ela passou de uma separação por traição e não queria um novo relacionamento, ela partiu para esse novo relacionamento e com a possibilidade, até que eu dei para ela assim, você tem chance ainda de engravidar. Uau, gente. Entendeu? Então, e ver os olhinhos dela brilhando e me agradecendo, que ela falou assim, nossa, eu já passei por tantos, mas a senhora me deu uma luz. Olha, Deus, entendeu? Deus. Então isso me inspira, isso me dá força. É uma pessoa assim que despedaçada, tomando sangue, tipo assim, 2, 3 bolsas de sangue por mês, um quadro grave, e através de uma medicação eu consegui compensar. Eu me surpreendi. Pois é, mas Deus usa, né? Você tá, entendeu? Tá então isso me inspira. Dons. Ver uma pessoa destruída e alegre. Entendeu? Maravilha, isso. Com possibilidade de uma vida melhor. Isso me dá força, isso me dá gás. Isso é maravilhoso. Eu falo que o que ela acabou de falar é o que eu sinto, né? Quando eu vejo uma mulher que estava ali num quadro depressivo, de um quadro desanimada, que não queria mais trabalhar, que não queria, e de repente ela começa a ter projetos de novo, começa a ter sonhos. Isso não te dá uma inspiração? Nossa, eu não demais. vou parar. Às vezes eu penso assim, eu vou parar, não, chega. Aí não vou parar. Não, eu já pensei, eu falei assim, agora eu vou aposentar de vez, vou parar, curtir um pouquinho aqui a nossa orla, que eu gosto. Mas não, eu não vou parar. Não, é isso. Olha que maravilha. Eu tenho que continuar menos, mas eu não vou parar. Missão de vida, propósito de vida. Quando a gente tem isso bem claro, a gente vive isso, né? De forma plena, é gostoso mesmo. E gratificante. Maravilhoso, verdade. Concordo plenamente. Eu com a minha função, né? De treinar, de ajudar as mulheres a ter autoestima, a ter amor próprio. E ela com a medicina, ajudando a mesma coisa, tá vendo? Isso é maravilhoso. Quais são os livros que você já leu, que você gostaria de indicar para as pessoas que estão assistindo a gente agora? Algum livro que você fala, nossa, esse realmente marcou minha vida, ou esse foi muito importante, ou isso aqui foi inspirador, e eu vou indicar para outra pessoa também. Hoje eu tô lendo o seu, né? Ela tá lendo meu livro, gente, que lindo! Ó, que lindo, ó. Pra quem tá vendo aqui, Fé e Persistência, Segredos dos Vencedores. É um livro, eu gosto muito de livros, Giannis. Não só livros, mas filmes. Não só livro, como os filmes que contam histórias da vida real da pessoa. Amo também, amo. Então, qualquer livro que é a história... Baseado em fatos reais, reais, entendeu?
Eu sempre procuro isso pra ver quando eu tô em Eu casa. sempre, é assim, eu vou assistir um filme, eu gosto de... Foi um fato real, entendeu? Aham. Eu gosto assim, né? Eu tem gosto assim, muitas, e né? livros também. E eu lembro que eu li um livro, talvez só pela internet, né? Eu acho que não acho assim fácil. Aham. Atrevi-lhe a chamar-lhe pai. É um livro assim que me marcou muito, logo que eu comecei numa caminhada mais assim espiritual, entendeu? Mas o livro assim que eu super indico Lindo. é a Bíblia. Ah, sim, a Bíblia que ela vai falar agora. Eu falei, Ai, não meu conheço esse Deus. livro que ela estava falando. Atrevi-lhe a chamar-lhe pai foi um livro assim Que que eu lindo, não li. conheço ele. É a história de uma muçulmana que ela teve um encontro, né, com o pai, e ela, num ambiente que vocês sabem que é difícil, e ali ela teve que recorrer a várias situações para realmente chamar Deus de pai, entendeu? É um livro assim que me marcou muito. Bacana. Mas assim, o livro que eu indico mesmo é a Bíblia, a Bíblia é a palavra de Deus. Exatamente. Você lê um salmo, você lê ali o livro de Provérbios, Não, né? é maravilhoso, Que nós né? fizemos o desafio de outubro, que eu mandei um Provérbios para cada eu uma. acompanhei ela o Nós mês inteiro. acompanhamos esse desafio ali, as Sim. mulheres. E, assim, as cartas paulinas, né? Que é as cartas de Paulo, as histórias ali de Jesus. A Bíblia, assim, é um livro que me marca sempre. Verdade. Entendeu? Concordo E tem muito, eu também. gosto muito dos livros de Augusto Cury, entendeu? Também É um gosto livro, muito assim, dele. que é um autor que eu super indico também. Ele tem muitos livros, né, gente? Augusto Dele não dá pra Cury. lembrar de Então, tantos assim, eu títulos que gosto são. de coisas assim que... Eu não gosto de muita coisa de ficção, entendeu? Eu sei que tem gente que gosta, mas não me atrai. O que me atrai são esses aí. É voltado para histórias da vida real, como o seu, eu tô amando. Ai, que bom. Entendeu? Esse que eu li e a Bíblia. É um Ótimo. livro assim que, né, que eu indico bastante. Maravilhoso. Eu indico também aqui as 25 leis bíblicas do sucesso. Para o sucesso. E eu de autoajuda, né? Tem muitas leituras bíblicas baseadas, né, nas pessoas que têm sucesso de verdade, usam elas. Muitos provérbios também, né? Porque é muito cita usado. Bastante. O jeito rápido de ser feliz é um dos que eu tenho alguns treinamentos baseados nele, porque mostra, né, que a gente precisa escolher enxergar as coisas da forma certa, e não as coisas vêm e você simplesmente aceita elas como não, e aí reclama dela, não. Pessoas que são felizes, têm sucesso de verdade, elas são felizes independente da situação que vier. Elas entendem e aceitam, né? Isso é muito bacana também. Eu gosto muito dessa linha de pensamento, né? Da liberdade de escolha. Sim. E as pessoas hoje, elas tendem assim, querem tudo muito rápido. E hoje eu estava de manhã, eu gosto muito de ouvir também devocionais, né? Aí ela contou uma experiência. O pé de alface é importante? Sim, é importante. Mas uma laranjeira, né? Então, às vezes, a gente quer pé de alface. Mas uma laranjeira é a laranja. Demora mais. É o suco de laranja. É o doce de laranja. Você pode doar laranja. Você pode vender laranja, não é verdade? Muita coisa. Então, né? a laranjeira, ela demora mais. Verdade. Mas ela vai ser bem mais útil para você. Então, essa pressa de querer as coisas... muitas vezes atropela muito nas nossas vidas. E uma coisa assim uma coisa que você me perguntou, as pessoas falam que eu tenho paciência. Ai, que maravilha, então, gente. assim, a paciência, e a gente não pode pedir paciência, não. Não, paciência senão Deus vai dar muitas formas de você a paciência, testar a sua paciência. ela é exercitada. Uma das coisas que eles falam, você é paciente. Que bacana. Entendeu? Então, assim, eu prefiro pé de laranja. Esperar ele então, com isso calma, que você está falando aí, as pessoas elas são muito afobadas. Eu quero para hoje, eu quero para ontem. Não, vamos devagarinho. Vamos viver a cada dia o seu mal, um dia após o outro. E às vezes, pela pressa de passar um desafio que a gente está vivendo, querer que acabe logo, muitas pessoas acabam não conseguindo resistir, né? A dor daquele momento, porque tá tão ansioso e com medo de não sair daquilo ali, acaba não saindo realmente, você né? é a prova viva disso. No luto, você poderia ser entregado ali, mas você resistiu, você levantou. E hoje, não só você se ajudou, mas você ajuda tantas. Amém. E isso é lindo, é um dom também.
É algo da parte de Deus para você. Sou Eu muito grata a sempre Deus falo por isso, isso. né? E falo, Né? e também falo muito isso em todos os Você meus também me treinamentos, inspira. né? Oh, glória, gente! Deus maravilhoso! Quero só louvar, gente, ela falar isso. Olha uma mulher com essa história de vida falar isso comigo agora, ó. Oh, Deus. Amém. Amém. Aceito. Aceito porque, né, a gente não pode nunca recusar um elogio. Sim, sim. Porque isso É me bênção inspira. pra nós. Não é que eu tô falando? Me inspira. Isso me inspira, gente. Coisa maravilhosa. Que honra que Deus está me dando nessa tarde aqui, nesse momento da gravação aqui, de ouvir uma mulher com essa experiência, com essa vida, né, que eu admiro tanto, falar isso. E eu vou fazer uma pergunta para ela. O que tira seu sossego hoje, Clemara? Seu sossego, o seu sono? Tirar o sono é bem difícil, porque eu durmo bem. Eu durmo bem, tirar o sono. Só assim um excesso de preocupação, assim, mas hoje é difícil. Que bom. Hoje é difícil tirar o sono, hoje é difícil. Isso, porque a gente gente vai alcançando, né? É porque ela é muito grata, né? Ela é muito grata pela vida que ela tem, por tudo que ela construiu até aqui. E a gratidão é uma das coisas que eu ensino muito nos meus treinamentos, né? Que a pessoa grata, ela é mais feliz. É um segredo, a gratidão é um segredo. É igual a fé e persistência é segredo. Tem muita gente que não sabe, mas a gratidão também é quando você é grato pela vida que você construiu, você não fica questionando o que você não tem, né? Verdade. Realmente, ela também nem tem motivo para questionar nada, porque ela realmente tem bênçãos infinitas. E quero ser igual a ela quando eu crescer, tá, gente? Você é melhor. Amém, amém. Olha, quando você se sente sobrecarregada, o que você faz para recarregar a bateria? O que você costuma fazer? Quando eu estou sobrecarregada, cansada, me dá um pouquinho de irritação, né? Uhum. A gente, acho que todo mundo, né? Quando a gente está sobrecarregada, vem a irritabilidade. Aí eu dou uma parada geral. Eu tenho que, né? Sair fora do olho do furacão, né? Olha, eu gosto muito de um banho bem quente para relaxar. Gosto muito de ir para a praia. É uma coisa que me relaxa muito, porque como mineira, lá não, né? Não tinha praia, né? Então, momentos de alegria, né? Era a praia, então isso me relaxa bem. Eu amo caminhar na praia, amo nadar. Que bacana. Entendeu? Isso me faz, isso me relaxa. É uma coisa que você fazia com seu pai, você falou também, né? Lembra essa memória boa. Essa memória sempre vem. Que então maravilha. Isso me relaxa. Entendeu? É isso me relaxa. Então descubra o que te faz se sentir bem, né? Pra você relaxar nesses momentos, porque você também terá esses momentos, né, que a gente se sente realmente sem foco, sem energia e precisa realmente tirar e sair fora. Eu fujo pra roça, né? Pra casa dos meus pais. Ai, que delícia. Ando lá dentro da mata. Amo roça também. Caminho na trilha, entra dentro do onde tem água pra gente ir caminhando descalço. Cheguei lá, meu chinelo nem sei pra onde fica, só pego quando eu vou embora. Ai, que delícia. Porque eu amo pisar na terra e eu sou apaixonada com a roça, origens, né? E a água me relaxa. Água me relaxa. Que maravilha. Isso me faz bem. Isso aí. Então, aí a gente se conhece, faz isso, tá vendo? Que conselho você daria para alguém que quer seguir sua profissão hoje? Primeiro, tem que gostar de estudar, né? Porque hoje, para enfrentar um vestibular, né? A pessoa primeiro tem que estudar. Sim. E assim, alguns eu já tenho ajudado. Aqueles que desejam, né, fazer medicina, eu falo assim, precisa de aprender bem a biologia, já começa a estudar desde lá, né? Do início, não deixar para estudar só pertinho do vestibular, química, que não é tão fácil, né? E a parte do português, a redação, né? Então, eu sempre dou essas dicas assim, já começar a ler no primeiro grau, não deixar lá no finalzinho, já começar a estudar bem biologia, até um pouquinho à frente da professora. Alguns eu até oriento, se você tiver condições de pagar um professor particular de química para te ler em casa, você vai, estuda e começa a estudar bem biologia, porque é o que conta mais. Né? Eu tô aqui, né? Eu tô falando, se ela começa a falar, eu começo a viajar aqui. Porque eu tenho uma sobrinha, gente, que tem 12 anos de idade. Né? Eu comentei com ela que quando ela chegou, que ela tinha 3 anos, a primeira vez que ela disse, eu quero ser médica. E vai ser. E ela quer ser uma médica pediatra, né? Ai, que gracinha.
E agora, assim, depois que ela me viu dando palestra, treinamento, ela fala: tia, eu não quero ser uma médica qualquer. Eu quero ser uma médica que vai nas escolas da palestra para mostrar para as outras meninas que elas também podem. Olha que coisa linda. Lindo, já. As dicas que ela tá dando, ó, vou passar para ela. Isso. É importante, entendeu? Isso, então, né? pegar a parte de química, pegar a parte de biologia e gostar de ler, né? Isso, muita coisa, né? Ela ser, sempre foi muito estudiosa. Eu não tenho dúvida que ela será. Vai ser uma excelente profissional. Que maravilhoso. Chegamos ao final e eu quero te fazer a última pergunta. Quando você chegar lá na sua velhice, né, com o finalzinho, que você só vai assim, Papai do Céu tá me chamando de volta, o que você vai olhar para trás e vai dizer que valeu a pena? Ai, já chego a ficar arrepiada só de pensar nisso, gente. Valeu a pena servir. Valeu a pena servir. Falando isso, eu amo meu legado, né? Eu amo servir. Isso aí. Um dia a Natália, minha filha do meio, falou assim: mãe, eu descobri para que você veio ao mundo. Falei: sério? Eu não descobri ainda. Só para levantar aqueles que estão caídos. Que lindo, gente. A filha falando isso, tá vendo? Eu falei: sério? Você vê isso? Mãe, você motiva qualquer um que tá derrubado. Que coisa boa, gente. Eu nunca esqueci. Ela me falou isso, ela era adolescente. Eu falei: ai, meu Deus, que responsabilidade eu tenho. Olha que legado, né? E que legado, porque hoje eu falo pra vocês que não existe um legado maior, né? Depois que eu perdi meu esposo, eu tive essa comprovação na minha vida. O que ficou dele não foi os bens que ele deixou, não foi as empresas que ele construiu ao longo da história dele. O que ficou dele foi a marca que ele deixou no coração de cada um. Olha aí, que e isso pra mim, eu acho assim, que eu falo que eu descobri minha missão de vida depois que eu perdi ele, exatamente por ver isso. Que cada pessoa que vinha falar comigo, eu falava: caramba, ninguém tá lembrando do emprego que ele deu, lembra que ele não foi um patrão qualquer. Ele foi aquele que ouviu, né? Aquele que ouviu, aquele que deu atenção, que deu carinho, que deu um conselho. Então, assim, ficou marcas. E o que fica nas pessoas são as marcas que a gente deixa nelas. Sim, é o que... Boas ou ruins. Boas ou ruins, é verdade. Mas sempre quando a gente deixa alguma coisa ruim, é bom pedir o perdão, né? Amém, perdão verdade. é lindo, né? Perdão e é divino. Isso que você falou de bens materiais, você tem uma casa linda, mas você tá sozinha nela. Pois não é legal. Não tem com quem você compartilhar, né? É tão bom, né? Você ter ali uma família estruturada, todo mundo junto, é gostoso. Sim, com certeza. Cada vez que você conquista uma coisa, você quer comemorar, né? Comemorar com quem, se você não tem, né? E a gente eu falei essa semana que eu troquei o carro, eu queria correr pra casa dos meus pais, que eu queria encontrar todo mundo, abraçar e comemorar realmente a vitória, mas a chuva não deixou eu ir ainda, agora só no Natal. Mas assim, vou comemorar. Com eles, foi uma conquista e eles fazem parte dela, né? Querida, gratidão por esse momento aqui, por a sua participação. Tenho certeza que agregou muito valor à vida de cada um que passar por aqui. Eu agradeço também. Muito bom passar esses minutinhos com você. Ai, foi maravilhoso, gente. Você não tem noção da energia boa que essa mulher tem. Mulheres vencedoras, homens também. Quem assistir esse podcast tem certeza que vai tomar muita decisão aí para ser um vencedor de verdade. Somos vencedores. Exatamente, todos nós somos. O que diferencia é às vezes algumas escolhas que a gente não faz de forma certa, ou melhor, de forma consciente, tá? Lembrando sempre de voltar pro meu eu. Né? Eu sou feita em mais semelhança do Criador. Eu sou perfeito. O que falaram de mim que eu não sou, as crenças que me colocaram de falta de capacidade ou de merecimento, foram os outros que te colocaram, não foi Deus. Então, tira elas e aceite o desafio de ser uma pessoa vencedora. Muito isso. Bom, muito bom. Ser Parabéns, vencedor Jeane, é isso. Você é vencedora. Glória a Deus. Você também. Gratidão, querida. Então, vamos falar juntas? Me dá a mão aqui. Sim. Somos vencedoras? Somos vencedoras. Claro que nós somos. Isso. Estamos com o Pai que é todo poderoso, Deus né? Acima Jesus, de tudo. Deus acima de tudo. Verdade. E nós vamos seguir. Amém, amém. Parabéns amém. por esse trabalho. Glória a Deus, gratidão. Fiquem com Deus, até o próximo.